Eu vou falar, e quem quiser escutar que escute, porque já passei tempo demais guardando tudo pra dentro, e isso só fez mal pra mim. Um dia eu fui bonita, sim, e não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu era jovem, tinha cabelo cheio, a pele lisinha, o corpo firme. Gostava de me arrumar. Passava batom vermelho, fazia trança, botava vestido florido e um perfume barato que pra mim era cheiro de festa. Gostava de me olhar no espelho. Gostava de ouvir que eu estava bonita. Mas sabe o que eu recebia? Crítica, sempre crítica. Do meu marido, dos parentes, até de vizinha que se achava no direito de abrir a boca. Pra que isso tudo? Diziam. Tá se arrumando pra quem? Me acusavam. E eu, boba, ia acreditando que talvez estivesse errada. No começo, ainda me defendia. Eu gosto de me arrumar pra mim mesma. Mas parecia que quanto mais eu dizia, mais zombavam de mim. Meu marido era o primeiro a me cortar as asas. Toda vez que eu botava um batom, ele torcia a cara. Se eu passava um pó no rosto, ele dizia: "Tá pensando que é moça de salão?" Quando eu penteava meu cabelo com calma, ele resmungava: "Tá gastando tempo à toa." Eu sorria sem graça, deixava pra lá. Mas por dentro, a vontade era de chorar. Eu me sentia diminuída, como se estar bonita fosse um pecado. Meus parentes não ficavam atrás. Minhas irmãs, minhas cunhadas, até minhas tias. Todas viviam com essa mania de dizer que eu era metida. Olha só como ela se acha, toda arrumadinha. Tá querendo aparecer. E eu só queria me sentir bem, só queria cuidar de mim. Mas na cabeça deles, mulher não podia gostar de si mesma. Com o tempo, fui acreditando nessas palavras. Comecei a abrir mão das pequenas coisas que me davam alegria. Um dia não passei batom, no outro, não fiz a trança. Depois, deixei de lado os vestidos que eu tanto gostava. Fui guardando no fundo do armário. Quando vi, já estava vivendo para agradar aos outros. E quem eu era de verdade foi ficando escondida. Meu marido sorria satisfeito quando eu não me arrumava. Meus parentes pararam de me chamar de convencida. E eu? Eu fui murchando. É como flor que ninguém rega. Vai ficando seca, sem cor. Minha pele perdeu o brilho. Meu cabelo foi ficando áspero. Minhas roupas sempre as mesmas. Um dia olhei no espelho e não reconheci quem estava lá. Aquela mulher bonita tinha sumido. E no lugar dela restava uma sombra cansada, sem brilho nos olhos. Dói dizer isso, mas eu deixei que me roubassem. Roubassem meu prazer de ser quem eu era. Tudo porque eu queria evitar críticas. Porque eu queria ser aceita. Mas sabe o que descobri tarde demais? Quem quer criticar, critica de qualquer jeito. E no fim, eu perdi a mim mesma tentando agradar quem nunca se importou. Hoje, quando lembro da moça que eu fui, dói. Porque eu matei ela devagar, dia após dia, acreditando nas palavras que jogaram sobre mim. E eu digo: se você tem vontade de se arrumar, se cuidar, se olhar no espelho e sorrir, faça. Não deixe ninguém cortar isso de você. Não faça como eu, que fui deixando até me perder. Comente aqui. Você conhece alguém que já viveu isso, que deixou de ser quem era, por causa das críticas dos outros? Eu confesso. Por mais que eu tentasse acreditar nas palavras deles, por mais que eu fingisse não ligar, dentro de mim ardia uma tristeza que não tinha tamanho. Porque, no fundo, eu sabia. Sabia que estava deixando de ser eu mesma. E cada vez que eu saía sem batom, cada vez que eu penteava o cabelo de qualquer jeito, parecia que um pedaço de mim se perdia. Eu ficava chateada, emburrada, até brava comigo mesma. Mas fingia que não. Andava cabisbaixa, como se fosse escolha, quando, na verdade, era medo do julgamento. E sabe o que é mais cruel? É que quando a gente se abandona,
A gente sente no corpo. Eu olhava minhas mãos ressecadas, meus pés rachados, a pele sem brilho. Olhava no espelho e via uma mulher estranha, com olheiras fundas, cabelos sem vida. Não era só questão de vaidade, não. Era questão de dignidade. E eu me sentia mal. Me sentia envergonhada até de mim mesma. Mas ainda assim, de vez em quando, eu tentava recuperar um pedacinho daquela mulher que eu já tinha sido. Quando sobrava um troco, eu comprava um sabonete cheiroso, um creme barato. Às vezes, na feira, eu achava um batom velho, esquecido, e trazia comigo como se fosse tesouro. Teve até vez de catar no lixo do salão de beleza um restinho de esmalte que alguém jogou fora. Passava nas unhas, escondida, só pra ver cor de novo. Eu usava aqueles restinhos com tanto cuidado como se fossem joia. Mas bastava meu marido perceber. Pronto. A guerra recomeçava. Pra que isso? Querendo aparecer. Pra quem? Ele dizia olhando atravessado como se eu estivesse cometendo traição. Se eu passava batom, ele zombava. Tá parecendo palhaça. Se pintava a unha com aquele restinho de esmalte encontrado, ele resmungava. Nem sabe usar, fica feio. Até quando eu passava perfume barato que ganhei de uma vizinha, ele reclamava. Esse cheiro me enjoa. Eu lembro de uma noite em especial. Eu tinha encontrado um pote quase vazio de creme no lixo do mercado. Passei no rosto, me olhei no espelho e, por um instante, vi de novo o brilho nos olhos. Sorri. Me senti viva. Mas não durou nem 5 minutos. Ele entrou no quarto, sentiu o cheiro e reclamou alto com desprezo. Que porcaria você passou na cara! Parece até pedinte tentando se exibir. Naquele momento, o sorriso morreu antes de nascer. Joguei o potinho fora, com raiva de mim por ter tentado. Me deitei virada para as paredes e chorei baixinho, escondido, para não dar a ele o gosto de ver. E assim foi se repetindo. Eu tentava, me animava um pouco e ele cortava. Cada crítica dele era como faca, e cada vez eu me calava mais. Até que o silêncio virou meu abrigo. Eu parei de responder, parei de justificar. Só baixava a cabeça e deixava a vida passar. Mas por dentro... por dentro, eu morria de saudade de mim mesma. Sabe o que mais dói? É olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que está lá. E eu falo de verdade, porque, por anos, fui me abandonando só para não ouvir reclamação. Fui cedendo às críticas, uma por uma, até que perdi a mulher que eu era. Meus cabelos foram os primeiros a denunciar. Antes, eram macios, cheios de brilho. Eu tinha orgulho de fazer trança, de deixar solto ao vento. Mas com o tempo, foram ficando ressecados, sem vida. Eu já não penteava com cuidado, já não passava óleo, já não prendia com laço. Fui deixando solto, embaraçado, depois preso de qualquer jeito, num coque torto só pra não dar trabalho. As pontas quebraram, o brilho sumiu. E quando eu me vi, o cabelo que um dia fora minha coroa virou só um peso na cabeça. Minha pele... minha pele também se entregou. Sem cremes, sem cuidados, sem sequer um sabonete decente, foi ficando opaca, manchada. As rugas vieram cedo, mas não eram só rugas de idade. Eram marcas de tristeza, de noites mal dormidas, de lágrimas guardadas. Minhas mãos, que antes eram delicadas, ficaram ásperas, com rachaduras. Eu olhava para os dedos e pensava: essas não são mãos de mulher, são mãos de alguém que desistiu. E meus olhos? Eles mudaram mais do que tudo. Antes eram vivos, cheios de brilho, cheios de vontade. Eu sorria com eles mesmo sem abrir a boca, mas pouco a pouco foram apagando. As olheiras escureceram, o olhar foi ficando triste, pesado, sem cor. Quando eu tentava sorrir, parecia falso até para mim mesma.
O que eu via era um olhar cansado, sem esperança. Até minha postura mudou. Eu, que andava ereta, peito aberto, cabeça erguida, passei a caminhar curvada, olhando para o chão, como se quisesse desaparecer, não chamar atenção. E foi isso que aconteceu. Eu fui me tornando invisível. As roupas acompanharam. No começo eram vestidos floridos, coloridos, que me faziam sentir viva. Depois, passei a usar qualquer coisa, sem pensar. Camisas largas, sem forma, calças velhas, sempre as mesmas. Tudo para não dar motivo de comentário, para não ouvir. Tá querendo aparecer? E no fim, me escondi atrás de tecidos que não diziam nada de mim. E um dia eu percebi que até meu sorriso tinha desaparecido. Eu não sorria mais como antes. Não sorria porque não tinha motivo. Não sorria porque não queria chamar atenção. Não sorria porque o mundo já tinha decidido que eu não valia tanto. Essa transformação não aconteceu de repente. Foi lenta, quase silenciosa. Cada crítica era um tijolo, cada risada de deboche era outro. Até que construíram um muro entre mim e quem eu fui. E quando dei por mim, eu estava do outro lado, sozinha, envelhecida antes da hora. Hoje, olhando minhas fotos antigas, eu vejo. Eu era bonita, eu tinha luz, e eu deixei que me apagassem. Comente aqui. Você conhece alguém que mudou na aparência porque parou de se cuidar só para não ser criticada? Eu me lembro bem das manhãs em que ficava olhando pela janela, tentando adivinhar se a vida lá fora era mais colorida do que a minha. E foi nessas manhãs que percebi algo que nunca me saiu da cabeça. O meu marido, aquele mesmo que dizia que eu não precisava me arrumar, que zombava de cada vez que eu passava um batom, era o mesmo que se transformava quando cruzava com uma mulher bonita na rua. Ele mudava o tom de voz. Comigo era sempre seco, áspero, cheio de reclamação. Mas com elas ele era outro homem. Dava bom dia sorridente, fazia elogio disfarçado, chegava até a chamar a atenção de moça nova que passava. E não era só das moças, jovens não. Até as senhoras mais velhas, desde que estivessem arrumadas, com o cabelo bem penteado, uma roupa bonita, recebiam dele "Como a senhora está elegante hoje." Eu assistia aquilo da janela com o coração apertado. Doía. Doía porque eu sabia que um dia também já fui aquela mulher que merecia um elogio. Mas dentro de casa, em vez de receber palavras de carinho, só escutava defeitos. Esse cabelo tá uma bagunça. Esse vestido já tá gasto. Parece mendiga. Você não se cuida mais, tá ficando acabada. Era como se eu fosse invisível para ele. E cada vez que ele tratava bem uma desconhecida na rua e voltava para casa carregando críticas só para mim, eu me sentia ainda menor. Chegava mas a acreditar que não tinha mais jeito, que eu já estava condenada a ser aquela mulher apagada, sem brilho, sem valor. Era como se a mensagem fosse clara. Para os outros, ele tinha sorrisos. Para mim, só sobras amargas. Houve uma vez, que nunca esqueci. Ele parou na calçada para conversar com uma vizinha. Elogiou o cabelo dela, disse que estava mais jovem. Até comentou do vestido novo. Eu ouvi tudo da janela quieta. Quando ele entrou em casa, olhou para mim e a primeira coisa que disse foi: "Você podia aprender com ela, mas não. Parece que faz questão de andar feia." Eu chorei em silêncio naquela noite. Chorei porque, se eu me arrumasse, ele reclamava. Se eu me deixasse de lado, ele reclamava também. Nunca estava bom, nunca fui suficiente. Era como se minha existência fosse feita só para ser criticada. E sabe o que é pior? É que esse tipo de comparação corrói a gente por dentro. Eu comecei a me sentir inferior a todas as mulheres que via na rua. Achava que todas eram melhores do que eu, mais bonitas, mais dignas.
E eu, que um dia tive orgulho de me arrumar, me via encolhida, escondida, acreditando que não merecia mais nenhum olhar de admiração. O veneno da comparação é silencioso, mas mata devagar. Ele me matou por dentro, muito antes das rugas chegarem, no rosto. Comente aqui. Você já viu alguém ser diminuída dentro de casa, enquanto recebia elogios e atenção de fora? Eu nunca pensei que um dia iria passar por isso. Mas passei. E ainda sinto a vergonha queimando dentro de mim quando lembro. Um dia eu era conhecida como a moça bonita, bem cuidada, sempre de vestido florido. E depois, anos mais tarde, eu me vi atravessando a rua e percebendo que até conhecidos desviavam o olhar ou me olhavam com espanto, como se não acreditassem que era eu. Eu saía de casa de qualquer jeito, porque já não tinha vontade nem coragem de me arrumar. Meu cabelo vivia preso num coque desajeitado, sempre oleoso ou cheio de frizz. Minhas roupas eram velhas, manchadas, porque eu mesma já não ligava em combinar nada. O rosto sem batom, sem brilho, sem sorriso. Eu andava encolhida, tentando não chamar atenção. Um dia encontrei uma antiga colega da escola. Ela passou por mim, olhou com atenção e depois perguntou: "A senhora está perdida? Está precisando de alguma ajuda?" Na hora eu senti como se tivesse levado uma facada no peito. Ela não me reconheceu. E quando eu disse meu nome, o espanto no rosto dela foi ainda pior. Ficou sem graça, pediu desculpa, mas eu vi nos olhos. Ela estava me vendo como uma estranha, como se fosse uma mendiga largada na rua. Não foi só ela. Mais de uma vez ouvi cochichos atrás de mim. "Quem é aquela?" Nossa, que acabada, nem parece a mesma. Uma vizinha antiga me parou na feira e disse: "Eu quase não a reconheci. O que aconteceu com você?" Eu engoli seco, não respondi. Porque como é que eu ia explicar? Como é que eu ia dizer que o que aconteceu comigo não foi acidente, não? Foi doença, foi abandono de mim mesma. Que cada crítica, cada risada, cada palavra de desprezo foi arrancando de mim a vontade de existir. Eu comecei a evitar sair de casa. Porque a rua me lembrava quem eu tinha sido e mostrava o que eu tinha me tornado. E era cruel demais. Eu, que já gostei de ser vista, agora só queria ser invisível. Mas invisível nunca fui. Porque as pessoas viam sim, mas viam como se eu fosse um retrato de derrota. Teve uma vez, pior que todas, em que um homem na rua me ofereceu moeda, achando que eu era pedinte. Eu não pedi nada, eu só estava passando. E aquilo me destruiu. Eu não chorei na hora, mas quando cheguei em casa, me tranquei no quarto e desabei. Eu já não era eu. Eu era uma caricatura, uma sobra. Alguém que as pessoas não conseguiam mais ligar ao passado. E eu digo, não há dor maior do que deixar de ser reconhecida. Não só pelo nome, mas pelo brilho, pela dignidade. E quando até conhecidos acham que você é uma estranha, é porque você deixou de existir muito antes. Você já conheceu alguém que mudou tanto de aparência e de autoestima que parecia até outra pessoa? Como se já não bastasse tudo que eu vivia dentro de casa, ainda veio mais essa ferida. O meu marido começou a inventar essa história de pescaria. No começo ele dizia que era só para descansar a cabeça, que precisava sair uns dias, que a vida estava pesada demais. Eu acreditava, ou fingia acreditar, porque já não tinha forças para discutir. Ele sumia 3, 4 dias, às vezes até mais, e quando voltava parecia outro homem, animado, cheiroso, com conversa solta. E adivinha o que trazia da beira do rio? Não era peixe, não. Era história. História de uma tal amiga que ele fez na pescaria. Ele falava dessa mulher como se fosse tesouro. Dizia que era bonita, que se cuidava, que tinha bom gosto e que era educada, sabia conversar.
Eu ficava ali, sentada, ouvindo cada palavra como se fosse facada. Sabe, ela é diferente, ele dizia. É daquelas que, quando fala, a gente se sente ouvido. Sempre bem arrumada, sempre de unhas feitas. Eu não respondia. Ficava calada, engolindo o choro, olhando para as minhas mãos rachadas, minhas roupas velhas, meu cabelo preso de qualquer jeito. Ele não precisava dizer mais nada, porque, cada vez que falava dela, era como se esfregasse na minha cara tudo o que eu tinha deixado de ser. E, para piorar, ele tinha prazer em repetir. Era sempre a amiga da pescaria. Contava a piada que ouviu. Dela elogiava o perfume que ela usava, até o jeito que ela ajeitava o cabelo. Eu me perguntava, por que tanto detalhe? Por que tanta memória? E no fundo, eu já sabia a resposta. Eu não queria acreditar, mas o coração desconfiava. Talvez tivesse outra mulher na vida dele. Talvez fosse só amizade, mas amizade que ele guardava com mais cuidado do que guardava o casamento comigo. E cada história que ele contava me fazia sentir ainda mais pequena. Porque ele comparava, sem comparar. Enquanto para ela sobravam elogios, para mim só restavam defeitos. Eu comecei a pensar, será que ele se envergonha de mim? Talvez sim. Talvez, na cabeça dele, eu não era mais esposa. Eu era só peso. Porque quando ele falava da tal amiga, o brilho nos olhos dele era diferente. Era aquele que nunca mais usou comigo. E o pior é que eu não tinha coragem de perguntar. O medo de ouvir a verdade era maior do que a dor da dúvida. Então, eu calava, e deixava aquele veneno me corroer por dentro. Eu me deitava na cama ao lado dele, mas me sentia sozinha. Como se entre nós houvesse um rio enorme, impossível de atravessar. Eu, que já tinha me apagado por conta das críticas, agora me sentia traída até no silêncio. Porque não é só o corpo que trai. É o olhar, é a palavra, é a comparação constante. E eu estava sendo trocada dia após dia por uma lembrança que ele trazia da beira do rio. E eu digo, não há dor maior do que ser lembrada só pelos defeitos, enquanto outra é lembrada pelas qualidades. É morrer viva sem que ninguém perceba. Depois de tanto tempo me sentindo apagada, eu resolvi tentar dar um passo por conta própria. Era pouco, mas para mim parecia um recomeço. Eu sempre gostei de unhas bem feitas. Quando jovem, minhas amigas vinham em casa só para eu pintar as mãos delas, porque eu tinha paciência, firmeza e gosto. Então pensei, por que não tentar fazer isso de novo? Talvez desse para ganhar um trocado, pelo menos para eu comprar um batom, um creme simples, ou até mesmo um vestido novo. Comecei aos poucos, em segredo. Fazia unhas das vizinhas mais próximas, das moças que não tinham dinheiro para salão. Cobrei baratinho, só para não dizer que era de graça. E logo percebi que com aquele dinheirinho, eu podia me cuidar sem depender de ninguém. Eu escondia as moedas e notas num pote de vidro, atrás das panelas velhas. E foi com esse dinheiro que comprei meu primeiro esmalte novo depois de anos. Vermelho, como antigamente. Passei escondida à noite, só para me sentir viva de novo. Comecei aos poucos, em segredo. Fazia unhas das vizinhas mais próximas, das moças que não tinham dinheiro para salão. Cobrei baratinho, só para não dizer que era de graça. E logo percebi que com aquele dinheirinho, eu podia me cuidar, sem depender de ninguém. Eu escondia as moedas e notas num pote de vidro, atrás das panelas velhas. E foi com esse dinheiro que comprei meu primeiro esmalte novo, depois de anos. Vermelho, como antigamente. Passei escondida à noite, só para me sentir viva de novo. Mas segredos, por mais bem guardados que sejam, acabam aparecendo. Meu marido descobriu. No começo ele zombou. Ah, agora virou manicure?
Vai sustentar a casa com unha pintada? Mas logo ele percebeu que dali saía algum dinheiro. E então, de repente, ele começou a mudar o tom. Passou a me elogiar. Você até que fica bonita com esse esmalte. Esse vestido combinou bem com você. Tá mais ajeitada hoje. No começo eu até me enganei. Achei que ele estava mudando de verdade, que finalmente enxergava valor em mim. Só que os elogios vinham sempre acompanhados de um pedido. Ele sabia que eu guardava um pouco do que ganhava. Então chegava perto, falava manso, dizia que precisava comprar alguma coisa, que estava sem dinheiro. E eu, boba, acabava dando. E quanto mais eu dava, mais ele elogiava. Era como se cada palavra bonita custasse uma nota das que eu guardava no vidro. Eu me iludia. Achava que, se eu desse o dinheiro, talvez ele continuasse a me tratar com carinho. Era a primeira vez em anos que eu ouvia algo bom saindo da boca dele. E eu me agarrava àquilo como se fosse esperança. Mas, no fundo, eu sabia. Não era amor, era interesse. O carinho dele tinha preço. E o preço era justamente o pouco que eu conquistava sozinha. Teve uma vez que eu cheguei em casa com um batom novo, comprado com o dinheiro de uma semana inteira de trabalho. Eu estava feliz, me sentindo gente outra vez. Passei o batom e, pela primeira vez em muito tempo, sorri para o espelho com sinceridade. Mas quando ele viu, em vez de ficar contente por mim, perguntou: comprou com que dinheiro? Aposto que sobrou porque não me deu tudo. Aquela frase me cortou como faca. Percebi que, para ele, eu não tinha direito de ser feliz, nem com as migalhas que eu mesma conquistava. Mas, mesmo assim, eu continuei dando parte do que eu ganhava. Porque, de certa forma, era o único jeito de arrancar dele um sorriso ou uma palavra boa. Eu sabia que era interesse, mas fingia que era amor. E isso doía ainda mais. E eu digo: nada é mais cruel do que trocar o nosso próprio esforço pelo afeto comprado de quem nunca nos deu valor. Comente aqui. Você conhece alguém que trabalhou duro, mas acabou vendo seu dinheiro e seu esforço serem sugados por quem só sabia explorar? Eu nunca tive descanso, não. Quando comecei a fazer unhas, pensei que pelo menos encontraria um pedaço de liberdade, uma forma de respirar um pouco fora da prisão em que minha vida tinha se transformado. Mas não demorou para eu perceber que era só mais um peso sobre os meus ombros. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia, sentada em cadeiras duras, curvada sobre mãos e pés de mulheres que muitas vezes só queriam conversar enquanto eu fazia o serviço. Era cansativo, doía minhas costas, minhas pernas, minha vista. Mas eu aguentava, porque cada moeda que caía na minha mão significava uma chance de me sentir viva outra vez. Só que mesmo com todo esse esforço, eu não podia usar tudo para mim. O marido sempre dava um jeito de aparecer, de pedir, de cobrar. Eu dava uma parte a ele porque, se não desse, ele virava bicho. E não era só isso. Além das unhas, eu ainda tinha que manter a casa em ordem, como se fosse um palácio. Ele não abria mão de nada. Chão brilhando, móveis sem pó, banheiro cheiroso, roupa lavada e passada, comida pronta na hora certa. Eu chegava quebrada do trabalho, mas ainda precisava esfregar, cozinhar, arrumar. Porque se ele chegasse e visse uma toalha fora do lugar, era motivo para briga. O pior de tudo é que eu poderia estar exausta, despenteada, com o corpo suado do dia inteiro de luta. Para ele isso não importava. A casa tinha que estar limpa. O cheiro bom tinha que estar no ar. Mas eu? Eu podia estar acabada, com o rosto sem cor, as unhas descascadas, a roupa velha. Ele nunca reparava em mim. Podia passar ao meu lado como quem passa por um móvel da sala. Não via se eu sorria, não via se eu chorava. Mas reparava sim se havia poeira no canto, se o café estava fresco, se o colchão estava alinhado
E isso foi me matando aos poucos. Porque eu me perguntava, que adianta eu quebrar minhas costas para deixar tudo impecável, se eu mesma era tratada como nada? Eu podia estar com o corpo doendo, podia estar com a alma pedindo socorro, que não fazia diferença. Eu só servia se a casa estivesse em ordem. Eu só tinha valor se as coisas ao redor dele estivessem limpas e arrumadas. Um dia, lembro bem, trabalhei tanto nas unhas que minhas mãos ficaram latejando de dor. Ainda assim, cheguei em casa e lavei roupa até de madrugada. No outro dia, ele acordou, olhou em volta e disse: "Tá vendo? Quando quer, sabe cuidar da casa. Agora, se cuidasse de você desse mesmo jeito, talvez ainda prestasse. Aquilo me destruiu. Porque ele não enxergava que eu não me cuidava por medo das críticas dele mesmo. Não via que eu tinha virado uma sombra de tanto tentar agradar. Ele só sabia cobrar. Nunca elogiava meu esforço. Nunca reconhecia minha luta. E eu digo: não, há dor maior do que ser tratada como empregada dentro da própria casa, quando tudo o que você queria era ser vista como mulher. Esses dias eu parei para pensar. Sentei sozinha. Olhei para as minhas mãos cheias de marcas do tempo e do trabalho. E me dei conta de uma coisa que doeu mais do que todas as críticas que já ouvi. Eu percebi que passei a vida inteira tentando agradar os outros. E, nesse esforço, sem fim, acabei me desagrandando todos os dias. Eu fui me traindo em silêncio. É triste admitir, mas é a verdade. Cada vez que eu deixava de passar um batom para não ouvir reclamação, eu me feria por dentro. Cada vez que guardei um vestido, no fundo do armário com medo de ser chamada de convencida, eu matava um pedaço da mulher que eu era. Cada vez que aceitei ouvir que estava feia, desleixada, sem valor, eu assinava embaixo da mentira que jogavam sobre mim. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a mulher que já fui. Vejo alguém acabada, sem cor, sem brilho, sem aquele fogo nos olhos. E não é só por causa da idade, porque eu já vi mulheres da minha idade com a pele enrugada assim, mas lindas, cheias de vida, de presença. A diferença é que elas não se apagaram. Eu me apaguei. E o pior, eu deixei que me apagassem. Agora eu sinto que não há mais jeito. Não adianta comprar creme, não adianta passar batom, não adianta botar vestido novo. Parece que o tempo levou tudo embora junto com a minha coragem. Eu fiquei tão acostumada a me diminuir que já não sei como levantar a cabeça. Fico olhando as fotos antigas e choro, porque parece que estou olhando para uma estranha. Uma estranha que era eu, mas que não existe mais. O mais cruel é perceber que tudo isso não foi só por culpa dos outros. Foi também por mim, por eu ter aceitado. Eu quis tanto ser querida, quis tanto ser aprovada, que esqueci de mim. Hoje eu vejo que estava fazendo tudo errado. Porque agradar os outros tem limite, mas eu passei desse limite faz tempo. E o preço foi alto demais. Eu perdi a mim mesma. Agora não sobra nada além do cansaço. Minha pele cansada, meu cabelo sem vida, meu corpo pesado. Até meu sorriso parece velho. É como se cada crítica tivesse roubado um pedaço de mim, até que não restou nada além da casca. Eu sei que tem gente que ainda diria para eu reagir, mas, sinceramente, eu não consigo mais acreditar que dá tempo. Eu me olho e só consigo ver uma mulher feia e acabada. E eu digo: o pior não é envelhecer, não é ter rugas, não é o cabelo branco. O pior é se olhar no espelho e sentir que você mesma cavou a sua ausência. Que você deixou de ser quem era, não porque a vida quis, mas porque você entregou o direito de ser você para os outros. E agora já não sabe como voltar. Comente aqui. Você conhece alguém que passou a vida tentando agradar os outros e acabou se perdendo de si mesma? Depois de tanto tempo vivendo para os outros, chegou o dia em que eu parei, respirei fundo e disse para mim mesma:
Basta. Não foi um basta gritado, não. Foi aquele basta silencioso que nasce do fundo da alma quando a gente percebe que não dá mais. Eu estava cansada de ser tratada como nada dentro da minha própria casa. Para o meu marido, eu nunca fui mulher. Eu fui empregada, fui doméstica, fui escrava. E eu percebi que se eu continuasse ali, eu ia morrer de verdade sem nunca ter vivido. Foi então que eu tomei a decisão. Resolvi ir morar no meu estúdio, naquela salinha pequena, onde eu fazia as unhas. Não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha conforto nenhum. Era só uma mesa, algumas cadeiras, um armário simples e os esmaltes que me acompanhavam. Mas sabe, pela primeira vez em muito tempo, aquele espaço cheirava a liberdade. Levei comigo umas roupas, um colchão velho e umas panelinhas emprestadas. Aprendi a me virar. Quando tinha vontade de um café, esquentava a água na resistência. Se queria comer algo, comprava pronto e me virava com o que tinha. Era pouco, muito, pouco, mas era meu. E eu preferia aquele pouco a continuar num lugar onde eu só era lembrada pelos defeitos. Ali, na minha salinha, ninguém me mandava. Ninguém apontava o dedo. Ninguém reclamava do meu cabelo, da minha roupa, do meu corpo. Eu podia estar despenteada, podia estar sem maquiagem, que não tinha ninguém para me diminuir. Pela primeira vez em anos, eu senti que, mesmo sendo pouco, eu estava sendo dona de mim. Muitas vezes me deitei no colchão duro, olhei para o teto e chorei. Não por arrependimento, mas por pensar em tudo o que perdi ao longo da vida. Chorei pelas vezes que me apaguei para caber no mundo dos outros. Chorei pelas roupas que deixei de usar, pelos sorrisos que engoli, pelas cores que escondi. Mas, ao mesmo tempo, senti um alívio, porque finalmente eu estava no meu espaço, mesmo que fosse pequeno demais. Era como se, de repente, eu tivesse me encontrado de novo, mesmo estando feia, cansada e marcada pelo tempo. Hoje eu digo, eu preferi viver num canto apertado, sem fogão nem geladeira, mas livre. Livre de críticas, livre de comparações, livre daquela vida em que eu era tratada como nada. Eu sei que ainda dói, eu sei que ainda carrego marcas que não vão sair nunca mais. Mas pelo menos agora eu caminho com as minhas próprias pernas. E se eu pudesse deixar um conselho, eu diria: não espere envelhecer e se sentir acabada para perceber que merece respeito. Não espere perder tudo para entender que não vale a pena viver tentando agradar quem nunca vai reconhecer o seu valor. Ame-se antes, defenda-se antes, porque eu deixei para tarde demais. Comente aqui. Você conhece alguma mulher que precisou se afastar de tudo, até da própria casa, para encontrar um pouco de paz? Eu já não sabia mais como carregar tanto peso. O aluguel da salinha atrasado, os boletos de luz amontoados, e cada vez que eu precisava comprar um esmalte novo ou uma lixa melhor, parecia que era um fardo impossível. Eu fazia contas na ponta do lápis, mas não havia milagre. O dinheiro das unhas mal dava para comer. Muitas vezes eu me deitava de estômago vazio, dizendo para mim mesma que no outro dia eu teria mais sorte. Mas a sorte parecia ter se esquecido de mim. Foi nesse tempo de aperto, quando eu já pensava em desistir de tudo, que aconteceu o improvável. Uma mulher entrou no meu estúdio. Eu não a conhecia, nunca tinha visto na vida. Veio fazer as unhas como qualquer outra cliente. Sentou-se, olhou bem para mim e, de repente, ficou me observando de um jeito que me deixou desconfortável. Eu, acostumada a ser tratada como invisível, não entendia por que alguém perderia tanto tempo me olhando. Até que ela disse: "A senhora tem uma expressão muito bonita. É forte, é marcante. É de quem já foi muito bonita um dia. E ainda carrega isso." Eu não soube o que responder. Senti o rosto esquentar,
Quase chorei ali mesmo. Fazia anos que ninguém me falava nada parecido. Para mim, a beleza tinha morrido junto com a minha coragem de viver. Ela continuou. Eu trabalho com eventos em navios de luxo. E sabe o que os milionários mais admiram? Pessoas que carregam história no rosto. Pessoas que não são só aparência, mas têm verdade no olhar. A senhora tem isso. Eu ri sem acreditar. Mas ela falava sério. Explicou que estavam procurando modelos diferentes, não as mesmas meninas novas de sempre, mas rostos que transmitissem força, marcas, intensidade. E me convidou. Disse que, se eu aceitasse, poderia embarcar com eles num navio, onde só havia milionários. Eles me admirariam, não pelo que eu tinha perdido, mas pelo que ainda havia em mim. Naquele instante, parecia que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Eu, que mal tinha dinheiro para comer, que escondia batom dentro da gaveta, agora estava ouvindo que poderia ser modelo num lugar que eu jamais sonhei entrar. O coração bateu tão forte que achei que ia sair pela boca. Fui para casa naquela noite pensando em tudo. Lembrei de cada palavra dura que ouvi na vida, cada crítica, cada vez que me disseram que eu estava feia, acabada, sem valor. E agora vinha uma mulher desconhecida, usada por Deus, para me mostrar que ainda havia algo em mim que podia ser admirado. Eu entendi naquele momento. Eu tinha perdido a vaidade, perdido a autoestima, mas não tinha perdido minha essência. E foi isso que ela enxergou. Na minha cabeça só havia uma certeza. Não era acaso. Era Deus me estendendo a mão, me dizendo que ainda não era o fim. Eu penso muito, sabe? E hoje, depois de tudo que vivi, eu quero abrir o coração de um jeito diferente. Não só para contar a minha história, mas para que você, que está aí me ouvindo, possa refletir também. Porque, se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, e aprendi do jeito mais doloroso possível, é que quando a gente vive só para agradar os outros, a gente se esquece de existir. Passei anos e anos me preocupando com o que meu marido queria, com o que meus parentes pensavam, com o que as pessoas da rua iam comentar. Eu me deixei de lado para não ser criticada. Escondi meus gostos para não ser chamada de convencida. Apaguei minha luz para não incomodar quem não suportava me ver brilhar. E sabe o que ganhei com isso? Nada além de tristeza. Enquanto eu vivia tentando cumprir a expectativa dos outros. A minha ficava guardada numa gaveta, esquecida, até se perder. E é assim que a vida passa, sem a gente perceber. Cada dia que você renuncia ao que gosta, cada vez que você deixa de sorrir com medo da opinião alheia, cada vez que você se veste para não ser julgada e não para se sentir bem, você vai se afastando de si mesma. E quando olha para trás, vê que gastou a vida inteira servindo a vontades que não eram suas. Eu sei que é difícil. Sei porque eu mesma me perdi nesse caminho. Eu queria ser aceita, queria ser querida, queria evitar conflitos. E no fim, percebi que não importa o quanto você tente agradar. Quem quer criticar, vai criticar do mesmo jeito. Você pode se anular inteira e ainda assim vão encontrar defeito. Por isso, se eu pudesse deixar um recado, eu diria: não cometa o mesmo erro que eu. Não se abandone. Não deixe de viver a sua vida para caber na expectativa dos outros. A opinião deles não vai pagar o preço que você vai sentir quando se olhar no espelho e não se reconhecer mais. É preciso coragem para se colocar em primeiro lugar, eu sei. Mas é necessário. Porque quando a gente se esquece de si, ninguém lembra. E quando a gente se abandona, ninguém vem resgatar. O resgate tem que começar dentro da gente. Hoje, eu ainda carrego marcas. Ainda tenho dores que não vão embora. Mas eu também carrego a certeza de que nunca mais quero viver tentando agradar quem não está nem aí se eu estou feliz ou não. Eu quero
mesmo no pouco tempo que me resta, viver por mim. E eu digo a você, do fundo da minha alma, cuide-se, queira-se bem. Não deixe sua vida escorrer pelos dedos, tentando ser o que os outros querem. Porque o tempo não volta. E você merece mais do que migalhas. Você merece viver de verdade.